Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que provavelmente alguns dos seus produtos estão na sua residência. E hoje nós vamos falar de Dexco. E se você nunca ouviu falar sobre a empresa ou se já ouviu falar sobre ela e ficou com aquela pulga atrás da orelha, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais do que eu estou falando e também entender um pouco mais sobre a companhia. Então, bora pro vídeo. E a companhia ela atua por meio de suas 3 divisões, que tem como principais atividades a produção de painéis de madeiras e pisos laminados, e essa é a sua divisão madeira. Ela também vai trabalhar com louças e metais sanitários, além de torneiras plásticas e também chuveiros eletrônicos, que ela se chama linha Deca. E é claro, além da produção e também comercialização de revestimentos cerâmicos e cimentícios, que aqui ela está dividida com uma divisão de revestimentos. Então, basicamente, a Dexco atua nessas 3 linhas de negócio: a divisão madeira, a divisão Deca e também a divisão de revestimentos. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas linhas de negócio, mas antes eu vou falar um pouco sobre o CEO e também um pouco da história da companhia para a gente entender como é que ela surgiu, o que ela pensava em fazer no começo e como ela está atualmente. E o atual CEO da companhia é o senhor Antônio Joaquim de Oliveira, e ele é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa lá em 1984. Ele também tem mestrado em economia e também planejamento florestal na mesma instituição também lá em 1986. Além disso, ele também conta com uma especialização em gestão estratégica de negócios. E o Antônio, ele ingressou na companhia lá em 1986 e ele era responsável pela área florestal. E agora você deve estar se perguntando: meu, mas como é que pode uma empresa que produz piso laminado, produz torneira, chuveiro e tem um CEO que é engenheiro florestal? E por isso é tão importante nós vermos a história da companhia. Lá no início, eu vou trazer um pouco mais de detalhe na história dela, mas lá no começo da história da Dexco, ela tinha uma outra visão de negócio. Ela tinha uma outra linha de negócio. Então, ter uma pessoa que está tanto tempo na companhia e com gabarito, em florestas, em madeira no geral, é extremamente importante para a Dexco e ainda mais para os próximos passos que essa companhia vai ter, que eu também vou trazer para vocês. E agora, chega de enrolação, vamos dar uma olhada na história da companhia. Ela é bem longa, eu vou trazer de fato só alguns fatos bem importantes e relevantes para a nossa análise e também para o vídeo como um todo. E a história da Dexco começou lá em 1950, quando os empresários Eudoro Vilela e Nivaldo Coimbra de Uchoa Sintra viram uma oportunidade de fabricação de chapas de fibra de madeira no Brasil. E esse produto lá em 1950 era somente importado da Suécia. Já em 1951, os empresários eles acabam adquirindo equipamentos e também maquinário da empresa sueca Desfibrator. E foi fundada oficialmente lá em 31 de março, o que a gente conhecia na época como Duratex SA. E logo após alguns anos, lá em 1957, o primeiro lote de chapas de fibra de madeira foi exportada para os Estados Unidos. Então, a empresa que já começou ali em 1950, 7 anos após a sua existência, já estava exportando os seus produtos. Sinal bem interessante, algo bem legal de ver que lá em 1950 já tinha essa preocupação em diversificar a sua moeda, seu recebimento de valor. De 1961 até 1965, a empresa passou por uma baita ampliação da sua fábrica e também a construção de um terminal de estação rodoviário. E a empresa também diversificou o seu negócio e passou também a atuar na área de trigo por meio de produção de rações. Então, assim, uma empresa que viu uma oportunidade e tentou fazer essa jogada para ver se conseguia aí diversificar o seu mix de produtos. Em 1971, a Duratex fundou a Duratex Florestal e ela fez isso para captar recursos e também fez a criação da Duraflora Silvicultura Limitada, que era responsável pelo reflorestamento e desenvolvimento de tecnologia florestal. E aqui cabe mencionar que a empresa ela fez a aquisição de diversos parques florestais, tá? Eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas em vários anos ela adquiriu vários terrenos e várias propriedades de áreas florestais. Então, por isso que era tão importante ter essas companhias focadas em reflorestamento, até pelo seu modelo de negócio. Lembrando que nessa época ela ainda fazia chapa de fibra de madeira, então fiquem com isso em mente. E em 1972, então, foi feita a incorporação da Deca. E a Deca é uma outra empresa que ela teve as suas atividades iniciadas lá em 1947. E ela fabricava chaves, parafusos, crucifixos
componentes e outras pequenas peças. E eu comecei esse vídeo, iniciei ele dizendo que provavelmente os produtos da Dexco devem estar na sua residência. E justamente pela Deca, né, que é uma das mais famosas e mais conhecidas pela sua linha de banheiros, né, tudo que é de material, que é cuba, vaso sanitário, tudo a Deca produz e é muito bem conceituado nos dias atuais. Então é uma empresa aí que já tem um renome muito grande e a Dexco incorporou essa companhia, o que deu uma vantagem competitiva ainda maior para essa companhia, além de diversificar o seu modelo de negócio. E em 1973 foi feita a construção da primeira unidade cerâmica, que a gente conhece atualmente como Louças Jundiaí, isso dando continuidade ao seu projeto, né, de expansão da sua linha de negócio. Então, mais um outro produto que a Dexco colocou no seu cardápio aí de linhas de negócio. E em 1986 acontece um movimento bem legal, bem interessante, que eu gosto sempre de trazer para vocês quando uma empresa faz esse tipo de movimentação, que ela vendeu as suas fábricas de rações. Ela viu que não estava dando mais lucro, não estava dando certo, e acabou vendendo essas suas fábricas. E com isso a empresa, né, passou a centralizar suas operações nas unidades de chapa de fibra de madeira, aglomerado e também louças e metais. Ela tinha muita coisa, tirou alguma coisa dela, né, tirou algum tipo de linha de negócio que não estava dando tão certo e realmente teve foco em uma outra tipo de negócio. Então é sempre importante quando uma empresa faz esse tipo de movimentação. Em 1995, ela se tornou a primeira empresa da América do Sul a comprovar o manejo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e também economicamente viável. Fiquem ligados nessa informação, além de toda aquela parte florestal, de aquisição de parques florestais, ela agora também tem o reconhecimento de ser a primeira empresa aqui da América do Sul a ter essa comprovação, né, de manejo socialmente benéfico, enfim, ter um manejo muito eficiente dos seus recursos naturais, e isso vai ser muito importante para os dias de hoje. Então vejam bem, lá em 1995 vai ter um impacto gigantesco agora em 2022 e vocês vão entender o porquê no decorrer desse vídeo. Em 2008 ela faz a aquisição de duas concorrentes no segmento de louças sanitárias e com essa aquisição ela passou a deter cerca de 1/3 da capacidade brasileira de produção de louças. Não é brincadeira, é muita coisa, é muita louça fabricada. E além disso foi inaugurada a maior linha de MDF do mundo, isso lá em 2009, tá pessoal? Em 2013 ela faz a aquisição de uma empresa de chuveiros eletrônicos e também aquecedores solares, que provavelmente você já deve ter visto em alguma loja de construção, que é a Thermosystem. Em 2015 também ela teve a aquisição da Duchas Corona, que é a tradicional marca de chuveiros, duchas e também torneiras elétricas. Em 2017, para não perder o costume, ela faz a aquisição da Ceusa, uma das principais produtoras de revestimentos cerâmicos do país. Também fez a aquisição da Vila Decora, que é um segmento de decoração e também de design de interiores. Em 2008, acontece um outro movimento bem legal, bem interessante, que ela faz uma parceria com uma empresa austríaca chamada Lenzing. E isso para a construção da maior linha industrial de celulose solúvel do mundo. E olha só que sacada importante que você como investidor deve fazer na hora que você vai olhar uma empresa. É ligar os pontos e entender como é que a empresa chegou no que ela é hoje. Então vejam bem, lá no início da companhia ela fazia chapas de papelão e no processo dela ela adquiriu vários parques florestais. O seu CEO atualmente entende muito dessa parte florestal e essa parceria com essa empresa vai possibilitar a companhia a ser a maior linha industrial de celulose solúvel do mundo. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa. Eu vou trazer um pouco mais de informações sobre essa celulose solúvel, mas além de tudo isso, ela também tem o certificado. Lembra que eu comentei que ela tinha várias certificações lá em 1995? Pois então, aqui está o processo que a empresa passou para lá em 1995, que quando ela começou a ter essa parte mais forte na área florestal, ter o reconhecimento, para chegar agora e ser algo que pode revolucionar toda uma indústria. Então eu vou trazer um pouco mais de informação, vai ficar um pouco mais claro, mas aqui é sempre bem legal quando você como investidor consegue pegar as histórias, as informações e conectar e ver que faz muito sentido ter uma empresa dessa na sua carteira, lembrando que essa não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. Em 2021, depois dela completar cerca de 70 anos de história, a Duratex ela mudou de nome e agora ela se chama a Dexco, que é a que a gente já conhece, e o que a gente está olhando agora nesse vídeo.
Bem legal saber sobre a história da Dexco. Infelizmente eu não consegui trazer toda a história porque ela é muito grande de fato, mas aqui eu trouxe realmente aquilo que mais foi marcante ou aquilo que desenhou a empresa do jeito que ela está hoje. E agora vou botar na tela uma imagem mostrando as marcas da Dexco. Então atualmente a Dexco tem a Deca, a Portinari, a Hydra, a Duratex, a Ceusa e a Duraflor. E que cada uma está direcionada para um público, para um tipo de negócio. Então é bem legal que a companhia fez uma divisão sobre cada uma das suas linhas de negócio e fez uma marca especialmente para cada uma delas. É claro que aqui tem várias empresas que foram incorporadas e foram trazidas para a Dexco, mas é bem bacana olhar essa parte mais macro e entender até as cores que a empresa utiliza para cada tipo de marca que ela tem no seu portfólio. E agora eu vou colocar na tela também uma imagem de cada uma dessas linhas de negócio, só para a gente entender o que cada uma faz. Então, começando pela Duraflor e também Duratex. Então aqui a gente pode observar no print que essas duas marcas trabalham com MDP, MDF, Madeplaque, Madefibra, Duraflor, tudo isso para trazer pisos laminados, MDF para escritório, para construção de móveis. Então essas duas marcas são especializadas nesse tipo de linha de negócio. Agora falar um pouco sobre a Deca e também a Hydra. Nesse print aqui, nessa imagem, você consegue ver que ela trabalha com cuba, bacias sanitárias, chuveiros elétricos, acessórios, metais, torneiras e válvulas, entre várias outras coisas, mas aqui é só para a gente ter uma noção do que essas duas marcas incorporam na Dexco atualmente. Agora falando um pouco sobre a Portinari e a Ceusa, nessa imagem a gente consegue ver que elas trabalham com porcelanato polido, ladrilhos, revestimentos especiais e também telhas. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês darem uma olhada com um pouco mais de calma, se vocês quiserem é só pausar o vídeo, mas aqui de fato, como eu já comentei, é só para a gente ter uma noção do que é cada uma das suas linhas de negócio. E na próxima imagem eu vou trazer as fábricas que a Dexco tem, tanto aqui no Brasil quanto lá na Colômbia. Aqui nessa imagem a gente consegue observar que ela tem 16 fábricas no Brasil e 3 fábricas lá na Colômbia. Dá também bem claro que ela tem uma diversificação muito grande nas suas fábricas, então tem várias fábricas em vários estados aqui no Brasil e também lá na Colômbia também é bem distribuído, tem várias outras localidades, não é tudo centralizado, não tem uma fábrica centralizada em um único ponto ou em um único estado. E agora eu vou falar um pouco sobre a celulose solúvel, que eu dei uma breve explicada lá na história da companhia, mas eu vou deixar uma imagem aqui com algumas informações que você pode dar uma olhada, mas o importante e o interessante dessa celulose é que ela tem uma alta concentração de madeira e sendo assim, ela se torna um produto ainda mais premium em relação à celulose direcionada para a produção de papel. E a demanda principal desse produto é pela indústria têxtil, para a fabricação dos tecidos modal, lyocell e também viscose. E além dessas duas informações, a empresa também se preocupa muito com o ESG, além de que ela é uma empresa florestal, lembrando que ela tem essa frente muito bem forte e muito bem desenvolvida. E essa celulose solúvel, ela é proveniente de fontes renováveis com um impacto ambiental menor que o algodão. E aqui olhando essa imagem, a gente consegue observar que 50% é da Lenzing e 49% é da Dexco, então tá quase que meio a meio, e o investimento aqui foi de cerca de 1,4 bilhão de dólares. De fato, aqui pode ser algo revolucionário para a companhia pela sua capacidade produtiva e também para a sua linha de negócio. Isso pode ser um diferencial bem interessante e bem importante para a Dexco, além de diversificar suas linhas de produto. Ela também pode ser reconhecida por essa celulose solúvel, e ser a pioneira junto com a empresa austríaca nesse setor, nesse segmento. E agora vamos dar uma olhada nos números da empresa. É sempre bem importante olhar a história da empresa, saber como ela se desenvolve, saber sobre o CEO, mas outro ponto importante é ver os números. E no segundo trimestre de 2022, a Dexco encerrou o segundo trimestre com um aumento de 12,1% da sua receita líquida em relação ao mesmo período do ano de 2021. E aqui nessa imagem que eu vou trazer para vocês, aqui tem bem certinho dividido a receita líquida pela área de atuação. E dá para perceber que o ramo de madeira, o segmento de madeira, ela é responsável por 58% da receita líquida da companhia. Os outros 28% vêm da Deca e as últimas 14% vem da sua linha de revestimentos. Apesar de ter uma linha gigantesca de produtos, de fato a linha de madeira é a que mais tem representatividade na companhia. Isso pode ser um alerta, já que nós como investidores preferimos empresas que conseguem diversificar a sua receita. Então, se der algum problema com a linha de madeira, a empresa pode ser impactada negativamente de forma
bem acentuada. E o lucro líquido recorrente foi de 202,9 milhões. Isso representa uma queda de 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E aqui vale destacar, né, que o impacto direto no aumento de custo de produção foi o que teve o maior impacto para esse número ser negativo, né? Esse lucro líquido recorrente ser menor que o mesmo período do ano anterior. E aqui eu vou trazer mais uma imagem mostrando que de fato, né, esse custo elevado dos insumos, né, o custo de produção, de fato é algo bem relevante para a companhia. E nesse gráfico a gente consegue observar que a maioria dos produtos que ela utiliza para fazer a sua produção, de fato teve um aumento muito grande desde 2021 até agora em 2022. E aqui vai um ponto importante de se observar quando você vai olhar uma empresa, é que quando ela teve uma diminuição na sua receita, é entender o porquê que isso aconteceu. Se realmente é um custo que variou nos últimos meses, que é algo bem pontual, ou se é algo que já vem de vários anos. E isso faz uma diferença enorme na hora de você fazer a sua análise. Então, sempre entenda os números e entenda o que a empresa está passando e também qual o setor que ela está atuando. E chegou a hora de falar da nossa análise subjetiva. Eu sempre trago para vocês a análise SWOT e aqui nós sempre vamos observar as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, é somente uma análise subjetiva dos pontos que eu consegui observar olhando a trajetória da companhia, entendendo o seu modelo de negócio. Então, bora lá! E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é aquela empresa extremamente consolidada. A gente tem uma empresa aí de mais de 70 anos de história e presente até nos dias atuais com uma relevância muito grande, então uma força gigantesca para a companhia. Ela tem uma excelência operacional muito grande. Provavelmente, se você der um pause nesse vídeo e for no seu banheiro olhar, provavelmente você deve ter algum produto da Deca ou o chuveiro da Dexco ou algum outro laminado você na sua residência deve ser da Dexco, muito provavelmente. E isso mostra que de fato ela tem uma excelência operacional muito grande, já que os seus produtos duram muito e são bem reconhecidos pela sua durabilidade. Uma outra força é que ela tem proteção cambial, lembrando que ela lá em 1957 ela fez exportação para os Estados Unidos e atualmente ela também exporta os seus produtos para outros países e, é claro, além de ter uma fábrica lá na Colômbia, ela tem 3 fábricas na Colômbia, ela também diversifica os seus produtos, né, a sua produção, além de receber em outra moeda. E uma outra força é que ela tem um negócio relativamente simples, né? Então ela não acaba crescendo, construindo novas fábricas e sim adquirindo novas companhias, e quando você já tem a sua linha de produção bem feita e bem estruturada, você só tem a continuidade do negócio. Então eu coloquei como uma força, é um negócio relativamente simples. Agora falar um pouco sobre as fraquezas, e a primeira que eu trago para vocês é que ela tem margens reduzidas. Lembrando que a Dexco atua no setor de varejo e aqui no setor você não pode ter margens muito elevadas, já que o seu produto não tem um valor agregado muito elevado. E isso também é mais uma fraqueza. Os seus produtos têm baixo valor agregado. Se você quiser comprar um chuveiro, você tem uma imensidão de produtos que você pode utilizar. Você quer comprar um vaso sanitário? Tem vários e vários no mercado. Então, de fato, não tem muito valor agregado nos produtos que a Dexco produz. E uma outra fraqueza que eu trouxe para vocês um print, né, trouxe uma imagem, é que os custos são elevadíssimos para fazer todos esses materiais. Então, isso também é mais uma fraqueza para a companhia, né, os seus custos bem elevados. Agora falar um pouco sobre as oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é o aumento da demanda. Se mais pessoas quiserem fazer reforma no seu banheiro, por exemplo, mais a empresa fatura, ou quiser botar laminado no seu, botar piso laminado no seu apartamento ou casa, também vai ser uma oportunidade gigantesca para a companhia. Outra oportunidade são novas áreas de atuação, e aqui eu faço um adendo para a celulose solúvel, que ela fez aí uma parceria com uma empresa austríaca, e isso pode ser um diferencial e uma oportunidade sensacional para a empresa, uma oportunidade ímpar para a companhia. E uma outra oportunidade também bem interessante é o aumento aí no seu marketing. Se ela pudesse aproveitar ainda mais o marketing para promover os seus produtos, também de fato pode ser uma oportunidade aí de alavancar os seus negócios. E agora falando de ameaças, a primeira que eu trago para vocês é a regulamentação. Não tem o que falar, né? Aqui no Brasil, ainda mais falando daqui, né, onde nossos impostos são muito altos e ela possui margens muito baixas.
Então, se tiver algum imposto, alguma canetada que prejudique a companhia, de fato vai representar uma fraqueza, uma ameaça gigantesca para a companhia. Uma outra ameaça é o aumento dos custos. A gente viu no print que eu trouxe também, né? Ela não tem como controlar isso. Então, um aumento do custo, aumentar muito, aí a sua produção, né, fica muito mais custoso. E no fim da ponta, né, que é o consumidor, também vai sentir esse impacto e isso vai diminuir as suas vendas. Uma outra ameaça é a persistência da inflação, já que isso diminui o poder de compra da população e isso de fato afeta os negócios da companhia. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você tiver alguma outra pontuação que você viu e observou e não está aqui nessa análise, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora, fazendo um apanhado geral de tudo que nós vimos até agora nesse vídeo, conseguimos observar que ela é uma empresa extremamente bem consolidada, possui várias linhas de negócio. Ela também, essa nova parceria que ela fez com a empresa austríaca, pode ser um ponto fundamental, um ponto-chave e uma virada nos negócios da companhia. E também, né, não podemos deixar de falar que ela é uma empresa tão antiga que já passou por diversas crises e já se provou em várias delas. É sempre bem importante quando você vê uma empresa antiga, não só ver que ela tem uma história gigantesca e tradicional, mas sim que ela já passou por muitas coisas, várias crises, vários presidentes e continua viva até hoje. E isso é algo bem relevante para uma companhia. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação da companhia está em R$ 9,33. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!